Quem foi Melquisedeque? A figura de Melquisedeque surge após a vitória de Abraão contra os 4 reis. Melquisedeque é o rei Salém, que muitos identificaram com Jerusalém. Abraão retorna como um grande vencedor, vencendo os 4 poderes do norte e até mesmo recuperando sua alma e propriedades, e se encontra com o rei de Sodoma e Melquisedeque, rei de Salém. O encontro deve ser visto como uma recepção real em homenagem àquele que libertou o povo de Canaã da ameaça do norte. Melquisedeque, rei Salém, não deve nada a Abraão. A guerra não ocorreu em seu país e nada lhe foi tirado, nem a vida nem as propriedades. No entanto, ele se comporta com grande generosidade, trazendo pão, vinho e Deus para a vitória de Abraão. Como resultado dessa atitude, Abraão considera apropriado dar a Melquisedeque 1/10 de todos os seus bens. Melquisedeque diante de Abraão é um paralelo ao conhecido procedimento de cercar reis diante do vencedor, e simboliza o status político reconhecido de Abraão após a guerra. Nesta guerra, Abraão lutou em benefício dos habitantes da terra e os libertou do cativeiro dos reis estrangeiros escravizadores. E, portanto, conquistou reconhecimento e simpatia entre seus vizinhos. O rei de Sodoma reconheceu os direitos de Abraão devido à guerra. Que a promessa de Deus a Abraão foi cumprida. E houve uma bênção. Gênesis 12, versículo 2. Ofrão foi uma bênção para os seus arredores. E seu povo o abençoou. Esses versículos interrompem a descrição do encontro entre Abraão e o rei de Sodoma, e sua descrição continua posteriormente. De acordo com o livro de Gênesis, o lugar chamado Salém não caracteriza Jerusalém, mas a área de Nablus. Gênesis 33, versículo 18. Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, que fica na terra de Canaã, vindo de Padanirim, e acampou diante da cidade. Por outro lado, há quem diga que Salém é a futura Jerusalém, e o encontro de Abraão é precisamente lá, dando a Jerusalém sua importância e status já nos dias de Abraão. No encontro de Abraão com Melquisedeque, há outro personagem, o rei de Sodoma. Portanto, o papel de Melquisedeque na história geral é ser um personagem secundário ao rei de Sodoma e iluminar sua imoralidade. O rei de Sodoma, cuja cidade foi reassentada por Abraão, não trouxe pão ou vinho em homenagem a Abraão. Enquanto Melquisedeque, aqueles que não tinham beneficiado da vitória de Abraão sobre sua nação, comportou-se generosamente com ele. A figura de Melquisedeque aparece mais uma vez no livro dos Salmos, e o foco principal sobre ele surge justamente na literatura extrabíblica. A primeira menção de Jerusalém na Bíblia está na história do encontro entre Abraão e Melquisedeque, rei de Salém, em Gênesis 44, versículos 18 a 20. E isso está de acordo com a identificação aceita de Salém em Jerusalém. A importância desta seção para a história de Jerusalém é múltipla, visto que se refere a um período que desapareceu na história da cidade, sobre o qual não temos informações de nenhuma fonte externa. O nome Melquisedeque é um nome próprio ou um apelido. O elemento Zedeque é encontrado nos nomes dos reis de Jerusalém e dos grandes sacerdotes, entre os quais devem ser mencionados Adonai Zedeque, Josué 10, versículo 1. Zedequias, 2 Reis 24, versículo 17. Zadok, 1 Reis 2, 1 hora. Anueldeque, 1 Crônica 5, versículo 41. Podemos concluir disso que Zedeque era um antigo apelido para a cidade, e os líderes de Jerusalém receberam o nome dela? Ou talvez tenham recebido o nome de uma divindade semítica, cujo nome era Zedeque. A prova do nosso argumento é visível no governo do último rei da dinastia davídica durante o período da casa inicial. O nome original deste rei era Metânia, mas o rei da Babilônia mudou seu nome para Zedequias quando assumiu o poder. 2 Reis 24, versículo 17. Apenas 2 versículos na Bíblia mencionam esse personagem, e ainda assim ele é um dos personagens mais intrigantes. A história começa com uma guerra de coalizão entre os 4 reis contra outros 5 reis, aos quais Abraão se juntou posteriormente, e é descrita em Gênesis, capítulo 14. Melquisedeque aparece uma vez na Bíblia e mais uma vez no livro dos Salmos. Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque e o que as diferentes religiões pensam dele? Acontece que, embora tenha sido mencionado em apenas 2 versículos, ele é muito falado. Apesar de sua morte, há muitos anos, ele ainda permanece uma figura renomada na história. Seu legado vive em livros antigos,
bem como nas histórias que foram transmitidas de geração em geração oralmente. A partir dos versículos, fica claro que ele era um rei, e provavelmente havia por trás dele uma comunidade de pessoas que o seguiam. O fato de ele não pertencer a nenhuma coalizão de reis mostra que ele era uma figura de paz. Em outras religiões, Melquisedeque ocupa o lugar mais alto, muito mais do que uma figura humana comum. No cristianismo, Melquisedeque é identificado com Jesus. No livro de Enoque 2, há muitas referências a Melquisedeque como parte das jornadas celestiais de Enoque. E no islamismo, há uma referência positiva a Melquisedeque. Uma das referências interessantes a Melquisedeque está nos manuscritos de Qura. Ele é referido como um figura divina, embora os versículos mencionados anteriormente falem de um ser humano. Também é mencionado como uma aparição do arcanjo Miguel. Melquisedeque é o 35º bisneto de Enoque ben Yarad, o fundador do sacerdócio, e irmão de Noé ben Lameque, o herói da história do dilúvio e da tradição das tábuas. Melquisedeque, filho de Ni, a 11ª geração da humanidade. Um dos heróis da tradição sacerdotal da dinastia dos filhos de Zadok e dos autores da literatura de Enoque. É descrito na Bíblia em linguagem implícita como uma extraordinária figura sacerdotal mística, que transcende as fronteiras de tempo e lugar. A figura de Melquisedeque, que diverge nas várias tradições em um ser sacerdotal angelical, que está à frente dos exércitos dos filhos da luz, e derrota o inimigo com uma vitória esmagadora pelo poder de Deus, e em uma identidade sacerdotal que estabelece uma eterna linhagem sacerdotal ligada ao Monte Sião. Melquisedeque é descrito no livro de Enoque 2 como aquele que foi levado ao céu para vigiar a geração do dilúvio. E Deus disse ao arcanjo Miguel: desce à terra até Ni, o sacerdote pai de Melquisedeque, e leva Melquisedeque, um menino que estava com ele, e coloca-o no céu para vigiar. Melquisedeque permanece no céu, fora dos limites do tempo e lugar humanos até a renovação do sacerdócio na cidade de Salém, cujos descendentes serão enforcados por Melquisedeque, rei de Salém. Examinar o caráter de Melquisedeque à luz dos manuscritos de Qura mostra que em algumas passagens ele é aquele que executa o plano divino e em outras passagens dos manuscritos ele é descrito como o próprio Deus. Em alguns dos restos dos pergaminhos, Melquisedeque é identificado com a figura do Messias e seu papel de redimir todos os filhos da luz. O caso de Melquisedeque é, portanto, muito interessante, pois, como vimos, em alguns pergaminhos ele é descrito como o Messias, assim como em outros. No livro de Melquisedeque, Melquisedeque, rei de Salém, o sacerdote Messias, é associado à vingança, à redenção, à profecia de conforto do livro de Isaías 20, e à redenção dos escravos no dia da expiação nos dias do pardal. E a Sião, a comunidade que se separou do caminho do povo pecador, além do fato de que a cidade santa e o templo são mencionados ali. Nem todos os detalhes são claros no fragmento do pergaminho, muitos dos quais estão ocultos do visível, pois as fronteiras entre um Deus, um anjo e um sacerdote nascido de uma mulher que se torna sacerdote para sempre são rompidas. Essa é a face das coisas também na tradição de Melquisedeque, filho de Nei, o sacerdote no livro de Enoque 2, capítulos 22 a 23. Melquisedeque, filho de Nei, o sacerdote, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, que ensinou a Matusalém as leis do sacerdócio, era um sumo sacerdote que nasceu de um nascimento sobrenatural e tinha o selo do sacerdócio em seu coração. Melquisedeque foi quem incutiu essa tradição sacerdotal em Abraão em seu encontro em Selém, Jerusalém, como está escrito no rolo externo do Gênesis. Esperamos que você tenha aprendido algo novo hoje. Se sim, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo informativo e divertido. Até a próxima!